Fala, turma! Estamos aí mais um dia, nosso segundo dia aí na rotina de estudos para concurso da Guarda Civil Municipal de São Gonçalo. Lembrando que na primeira aula nós trabalhamos 4 pontos que eu falei para vocês que vocês precisam saber, mas não é nada que vai pesar tanto na sua prova. A nível de concurso público, é muito raro cair aqueles tópicos que eu falei com vocês anteriormente, apesar de estar especificado no edital de vocês. No entanto, hoje as nossas aulas vão trabalhar pontos que sempre caem em concursos, beleza? Então assim, nem que seja uma questão, mas cai. E às vezes é uma questão que você não vai ser aprovado no concurso. O que não é o nosso caso, porque a gente vai trabalhar os pontos aqui agora, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar o poder constituinte. O que é o poder constituinte? É quem cria, modifica e guarda a nossa Constituição. Então, como que ele se divide? Ele se divide de 3 formas. Ele, primeiro, é o poder originário. E aí a gente pega aqui o nome. O que é originário? Quem dá início. Então, o legislador, por meio da Assembleia Constituinte, quando ele se uniu com outros indivíduos da sociedade brasileira, resolveram criar a Constituição de 88. E para eles é dado o nome de originário. Originário porque é o primeiro, eles que deram a origem à Constituição. E o que a gente precisa saber, além disso? Que os poderes deles são ilimitados. Por exemplo, hoje na nossa Constituição, fala que existe a divisão dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Beleza? Isso eu acho que é o básico, todo mundo deve entender, mas a gente vai trabalhar esses pontos mais à frente. Essa divisão dos 3 poderes, ela é considerada uma cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? Que não pode o legislador, o presidente ou qualquer outra pessoa chegar hoje e mudar essa figura da divisão dos poderes. No entanto, vamos supor que existe agora uma nova Assembleia Constituinte, que eles vão fazer uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, o poder constituinte chega e fala: não vai ter mais 3 poderes, vão ter 4. O Ministério Público vai ser um 4º poder, por exemplo. E aí vai fazer a indexação dele aqui nessa nova Constituição. Pode? Pode. Por quê? Porque o poder constituinte originário é ilimitado. Vai ter alguns doutrinadores, isso é só a título de conhecimento para vocês, vai ter alguns doutrinadores, alguns juristas que vão falar que na verdade ele não é ilimitado, que ele tem certas barreiras, por exemplo, as questões de direitos humanos, principalmente de tratados internacionais que o Brasil já é signatário, quer dizer que ele já aderiu, já assinou. Então, o que a gente precisa saber? Para a sua prova, que isso não vai cair na sua prova que eu falei para você, para a sua prova, o poder originário é ilimitado, ele pode colocar o que ele quiser. Hoje, por exemplo, não existe pena de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada. Mas ele pode colocar que existe pena perpétua, existe pena de morte. Ele pode colocar? Pode. Por quê? Porque é originário e ilimitado. Beleza? Aí agora a gente entra no segundo tópico. Qual é o segundo tópico? O poder constituinte derivado. O que é derivado? Que deriva de algo. Para o poder derivado existir, tem que existir o originário. Por quê? Tem que existir uma Constituição. Então já tem a Constituição e a Constituição faz outras divisões. Beleza? E aí esse poder derivado subdivide em outras 3 espécies que a gente vai tratar. A primeira dela é o poder derivado reformador. O que é reformador? Você lembra da palavra reforma. Você não tem uma casa, você não chega na sua casa, você quer mudar o ambiente. Você não vai fazer uma reforma? É exatamente isso. O reformador são pessoas que têm o poder de modificar, alterar a Constituição. Como que é feito essa alteração, essa reforma? Por meio de emendas constitucionais. As emendas constitucionais, quem são os legitimados para poder fazer ela? O Congresso Nacional.
E o nosso Congresso Nacional hoje, ele é dividido em duas casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Beleza? E aí, eles querem mudar alguma coisa. Vamos supor, hoje o nosso voto ele é obrigatório. A Constituição fala que ele é obrigatório, secreto e periódico. No entanto, a obrigatoriedade dele não é uma cláusula pétrea. Lembra que a gente falou lá atrás sobre cláusula pétrea? Ele não é uma cláusula pétrea. Então pode vir o Congresso Nacional, por meio dos deputados e por meio dos senadores, falar: vamos alterar a Constituição. Agora o voto não vai ser mais obrigatório para as pessoas que são os chamados alistáveis de 18 a 60 anos de idade. Ali ele tem uns outros requisitos também. Aí eles vão colocar. Só que, para isso, precisa de uma modificação. Aí a gente volta lá atrás, naquele primeiro tópico que a gente estudou sobre a pirâmide de Kelsen. Lembra que eu falei para vocês como que é feito a modificação da Constituição? Que é uma votação 2 vezes em cada casa, com um quórum de 3/5. Não precisa anotar isso agora, porque a gente vai trabalhar isso lá na frente. Só estou explicando para vocês como que é feito. Então, quem que pode mudar a Constituição, reformar? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A gente vai estudar também, quando chegar nessa parte, a gente vai estudar quem que são os legitimados para propor emendas constitucionais. Mas vocês não precisam preocupar com isso agora, beleza? Vamos voltar aqui para o quadro então. Aí a gente já pula para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? É o revisor. O que é o revisor? É quem revisa. Então vamos supor, voltando para casa, você construiu a casa, você quer alterar a sala, mudar o piso, mudar a parede, mudar a janela. Então você vai fazer uma reforma. É a pessoa específica que pode fazer aquilo ali. Mas lembrando, a reforma não está mudando a casa para um prédio. Ela só está modificando o ambiente interno. A estrutura casa continua, porque a estrutura casa cabe ao poder originário. A casa foi construída pelo poder originário. Agora a reforma você pode fazer como proprietário daquele imóvel. Beleza? E depois você vai fazer a revisão. O que seria a revisão? Meio que você contrata um arquiteto para daqui 4 anos, depois da construção da casa, ele revisar a sua casa e falar: poxa, precisa que mude isso, precisa que mude aquilo outro. E esses daqui são atos declaratórios. Vou pegar minha colinha aqui, só um segundo. São atos das disposições constitucionais transitórias. Aí você vai falar: nossa, meu Deus, preciso saber esse nome? Não, não precisa, porque na sua prova vai vir ADCT. Se vier, na verdade ele vai perguntar o que é o revisor. O revisor é o que vai modificar. O que acontece? Quando o poder constituinte originário criou a Constituição, falou: olha, a gente criou a Constituição e colocamos algumas coisas aqui que tem que ser aplicada por todo mundo. Porém, daqui 4 anos, a gente vai convocar daqui 4 anos, a gente vai convocar um grupo de pessoas para revisar a Constituição. E aí eles poderiam mudar algumas coisas. Por exemplo, hoje nós temos a figura do presidencialismo. Nessa época aqui foi discutido e votado se o Brasil ia ser uma monarquia, ia voltar ter um rei, um monarca, se seria o sistema de parlamentarismo, que você escolhe os senadores e os deputados e eles lá escolhem o que seria o presidente para a gente, né, que é o governante, que é o primeiro-ministro, ou se a gente continuaria com a nossa forma presidencialista, a nossa forma de escolher o presidente por meio de um voto direto, que foi o que permaneceu, que era o que já estava aqui no poder originário, mas eles passaram por uma revisão para ver qual era o interesse da sociedade, se a sociedade queria ou não que mudasse alguma coisa. Então, o que ele faz? O revisor ele vai rever se aquela planta da casa está nos parâmetros certos, se na verdade não precisaria de um quarto a mais, se precisaria de um segundo andar, beleza? E ele aqui tem certas limitações.
No entanto, ele tem um poder de modificação maior do que as emendas. O que vocês precisam saber para diferenciar um do outro? Nesse daqui é o Congresso Nacional que faz as mudanças e pode ser a qualquer momento. Pode ser ontem, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Não tem problema nenhum. Eles podem modificar no momento que eles verificarem que aquele contexto não se aplica mais para a sociedade atual. Já o revisor, ele só ocorreu uma única vez. E quando ele ocorreu, foi 4 anos depois da nossa Constituição de 88. Depois de 4 anos, na Constituição já vinha falando que teria, depois de 4 anos, uma revisão. Veio esse grupo específico de pessoas e revisaram a nossa Constituição por meio das ADCTs. Teve até algumas alterações, se vocês tiverem curiosidade, pode procurar na internet, coloca lá, ADCT. Aí vocês vão localizar tudo certinho na folha de vocês, beleza? Mas vocês não precisam preocupar com isso para a prova, porque não vai cair as ADCTs para vocês na prova. Vai cair sobre o poder derivado revisor, beleza? E por último, dentro do derivado, nós temos o decorrente. O que é o decorrente? Hoje nós vivemos numa república federativa. O que seria isso? Existe o país Brasil e o país Brasil é subdividido por estados. Esses estados, eles têm a sua autonomia. E aí eles podem criar a Constituição dos estados. É a mesma coisa voltando para dentro da casa. Você construiu a casa, dentro da casa, você que é o dono da casa, vai fazendo as reformas. Depois de 4 anos, quando você construiu sua casa, você já tinha colocado lá no contrato de construção que daqui 4 anos o arquiteto iria rever aquela planta. E o decorrente, o que é? É o filho que mora com você. O filho que mora com você, teoricamente, ele é dono do espaço dele, ali do quarto, né? Ele tem a sua autonomia e a sua individualidade. Tranca a porta dele lá, briga com o pai, briga com a mãe, faz as coisas dele ali. O Estado seria mais ou menos isso. Ele seria uma parte do Estado, mas ao mesmo tempo ele tem a sua autonomia, porque ele é uma pessoa distinta. Beleza? E esse Estado, ele também cria a Constituição. Só que essa Constituição tem que ser baseada nos moldes da Constituição originária. Então, vamos supor, a Constituição do Estado vai falar também da divisão dos 3 poderes. Vamos supor, vou mostrar para vocês. Na esfera federal, nós temos no Poder Executivo o Presidente da República, no Poder Judiciário nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal, e no Legislativo nós temos o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e os senadores, beleza? Na esfera estadual, eles também têm que seguir esse espelho. Tem o Poder Executivo, que é o governador, o Poder Legislativo, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, ou de qualquer outro estado que seja. E temos também o Poder Judiciário do Estado. Bom, aqui no Rio, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Beleza? Então, nós temos ali um espelhamento. Beleza? Espero que tenha entendido. E aí a gente segue essa linha de raciocínio. O que vocês precisam saber? Decorrente. Lembra que ele decorre de alguma coisa. Ele é gerado por causa de alguma coisa. Por quê? Na Constituição também já vinha falando que os estados vão criar as suas constituições, devendo elas serem espelhadas nas constituições. Voltando para o nosso exemplo da casa, o seu filho você cria para quê? Para que ele seja uma pessoa tão boa quanto você. Que ele venha trabalhar, que ele venha pagar as contas, que ele tenha a individualidade dele, que ele faça e conquista as coisas nos parâmetros dele. E é isso que o Estado fez. Entendeu? Quando eu falo Estado, não é o Estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo Estado, é o Estado Brasil. Depois eu vou explicar para vocês. Tem um Estado, que é chamado Brasil, que são os países, os estados, e tem os estados federativos, que é o Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Ceará, Acre, Amazonas, entre outros. Beleza? E aqui a gente fecha.
Eles gostam muito de cobrar essa parte do derivado. Então, fiquem atentos. Recapitulando, o derivado, o que é o derivado? Deriva do originário. Ele faz o quê? Ele vai modificar a Constituição de alguma forma. A primeira forma, por meio de emendas, as emendas constitucionais, que podem acontecer a qualquer momento. A gente teve aí essa recente que mudou com relação ao período de trabalho da aposentadoria, da previdência. Agora mais recente também nós tivemos, incluindo no artigo 144, que é a área de segurança pública, incluindo o sistema prisional, os agentes penitenciários como uma polícia penal, incluindo lá como parte de segurança pública, que a gente vai trabalhar também, que é muito importante, que cai na prova de vocês. Enfim, as emendas podem acontecer a qualquer momento. Nós temos também o poder revisor, que é aquele que aconteceu uma única vez para revisar a Constituição, para ver se a sociedade, tinha gostado ou queria que mudasse alguma coisa. E por último, o decorrente, que é a atribuição dada ao Estado Federativo para que ele construa a sua Constituição. Lembrando que essa Constituição tem que ser espelhada na Constituição Federal. Beleza? E por último, nós temos o difuso. O que é o difuso? Lembra na aula passada que nós estudamos sobre a hermenêutica? O que era hermenêutica? Hermenêutica não é uma forma de interpretar, e a gente colocou vários tipos de interpretação, eu trabalhei ponto a ponto com vocês. É exatamente isso. Aqui a hermenêutica é uma forma que o Poder Judiciário faz a aplicação do Poder Constituinte. Como? Por meio de súmulas vinculantes. Por exemplo, hoje nós temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 11, que fala sobre o uso de algemas. Nessa súmula vinculante fala que o uso de algemas é vedado, exceto no caso de necessidade, quando há resistência da pessoa, quando há risco, ou para a segurança do indivíduo ou da sociedade, ou ainda quando for manifestamente escrito pelo juiz que mandou fazer aquela prisão. Então vamos supor, você guarda municipal, viu um cara em flagrante delito, deu voz de prisão para ele e aí você precisa algemá-lo? Em regra, não. Por quê? Ele prestou resistência? Vamos supor que não prestou resistência. Ele está correndo algum risco de alguém agredir ele ou dele fugir, alguma coisa? Não. Qual que é a necessidade do uso de algema? Não tem. Então, se você, guarda municipal, algemar aquele cidadão, pode responder por uma tortura, por um abuso de autoridade, entendeu? Vocês podem responder por outros crimes simplesmente por terem algemado. Então, nós temos que ter muito cuidado de como vamos lidar com o serviço no dia a dia. Mas qual que é o nosso foco principal? Esse poder difuso são decisões que vão chegando, são casos, na verdade, que vão chegando no STF, o STF vai decidindo sobre aquele tema e ele vai falar, não, na verdade, não vão ficar dando várias decisões, vamos criar uma súmula vinculante, que vai ser obrigatório para todos os outros juízes, desembargadores e ministros abaixo ali do STF, que eles vão estar vinculados àquilo ali e eles vão ter que decidir daquela igual forma. Não vai poder mais o juiz decidir conforme as provas e os motivos. Beleza? Um outro exemplo agora recente que nós temos, a súmula vinculante, não vou recordar agora qual que é o número, mas a súmula vinculante que fala que o preso não pode ficar em regime mais gravoso do que ele foi condenado. Hoje, por exemplo, nós temos 3 regimes aceitos no Brasil: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Suponhamos que a pessoa tenha sido condenada no regime semiaberto. Teoricamente, o semiaberto, segundo a Lei de Execução Penal, deve ser cumprida num sistema prisional condizente, que comporte uma colônia agrícola ou uma colônia industrial. O que é isso? Vamos supor, um presídio, uma penitenciária, onde tem um campo de obra ou um local específico para ele desenvolver atividades de trabalho. Entendeu? Plantação, fabricar bola, fabricar camisa, alguma área de trabalho.
Ele vai cumprir a pena dele, vai trabalhar, depois ele volta lá para a cela dele e vai ter os horários dele de trabalho. Beleza? Essa que é a forma. Porém, isso é raro ter no Brasil. Existem poucas penitenciárias que comportem um regime semiaberto. Qual que é o regime que normalmente que tem? É o fechado, que é aquele que a pessoa vai ficar trancado lá na cela. E isso, segundo o STF, não pode ocorrer, porque gera responsabilidade para o promotor de justiça, para o juiz da execução, para o diretor da unidade prisional. Essa pessoa, se ele não conseguir uma transferência para a unidade prisional correspondente com a pena dele, ele tem que ser posto num regime menos gravoso. Nesse nosso exemplo, ele seria posto no regime aberto, que é a casa de albergado, que ele sai para trabalhar durante a semana e depois ele regressa para dormir à noite e também se recolhe no final de semana. Esse seria o nosso regime aberto. E aí, se você guarda municipal, vamos supor que você seja um agente penitenciário, diretor de uma unidade prisional, tem uma pessoa lá na sua unidade prisional que está recolhido no regime fechado e havia sido condenado num regime semiaberto, você vai responder. Por quê? Porque teve a súmula vinculante, por meio de uma interpretação do STF, falando que isso não pode ser aplicado. Inclusive, essa pessoa que está presa, ela pode depois ajuizar uma ação contra o Estado e pedir uma indenização por danos morais. Beleza? Aqui a gente fecha o nosso ponto, poder constituinte. A gente vai finalizar agora e vamos retornar já no ponto 6. Lembrando, esse ponto aqui é muito importante. Então, aguardo todos vocês e eu quero vocês decorando esse ponto. Obrigado, um abraço.